Para a gente conversar sobre essa situação, o atual momento do estado do Amazonas, nós recebemos de forma remota o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Dom Leonardo, desde já nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Uma boa tarde para o senhor, a sua bênção. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, os que estão ligados à Rede Pai Eterno. Boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Dom Leonardo, nós temos acompanhado, o Brasil, o mundo todo, o Papa, enfim, todos com o olhar voltado para a situação da Amazônia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do atual momento. Como é que está a situação nesses dias? Veja, nós estamos, como todos sabem, na segunda onda do Covid-19 na nossa região da Amazônia. No momento, na cidade de Manaus, existe um pequeno alívio, não que o alívio seja assim de nós podermos respirar tranquilamente, mas o interior começa a ser bastante afetado. Mas, apesar de não termos saído ainda dessa segunda onda, já existe aí conversa de cientistas dizendo que teremos ainda uma terceira onda. Tem-se a impressão de que se multiplicam os vírus, novas cepas têm aparecido. Nós temos a confirmação do P1, mas existem aí buscas, pesquisas que já insinuam a possibilidade de outras. É uma situação extremamente difícil, nós estamos, inclusive, enviando pessoas do Amazonas para outros estados. Inclusive, Goiânia tem recebido algumas pessoas aqui do Amazonas. A situação ainda não é tranquila, nós só teremos uma situação tranquila, e daí o manifesto das entidades, quando nós tivermos 70% da população vacinada. Como na primeira onda o mais grave foi na região da Amazônia, como agora também na segunda onda, a situação mais grave, e basta olhar as estatísticas, é aqui em Manaus e no Amazonas, nós achamos por bem nos manifestar a necessidade de começar a intensificar a vacinação. A vacina é a única saída. É difícil entender que pessoas se posicionem contra a vacina. Como é tão difícil de entender que o governo não tenha se organizado com antecedência para adquirir as vacinas, terem entrado em contato com os laboratórios. Nós temos uma experiência extraordinária em vacinação. Nós conseguimos superar a varíola e outros. Nós tivemos aí iniciativas extraordinárias e demos conta do recado. Mas, infelizmente, estamos desorganizados. Estamos numa situação extremamente difícil. Eu espero que a situação nossa do Amazonas e Manaus não se estenda para o Brasil inteiro. Deus queira que isso não aconteça, porque o sofrimento é muito grande. Ver que de uma família vem a óbito 3, 4 pessoas é muito difícil, é um desconsolo. E a necessidade de nós, como igreja, naturalmente estarmos presentes e buscarmos animar os nossos irmãos e irmãs, a todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade do Amazonas. Dom Leonardo, aqui é o Padre Wellington, eu estou aqui nas mãos com o Manifesto do Amazonas e eu queria que o senhor primeiro nos falasse de quem foi a iniciativa desse manifesto e pudesse apontar para quem está em casa, que ainda não conhece o manifesto, quais são as ideias defendidas, porque começa falando da questão da vacinação em massa, mas que o senhor pudesse destacar para a gente, falar como é que foi concebido esse manifesto para que as pessoas pudessem, então, serem sensibilizadas. Nós começamos a perceber que não tínhamos mais leitos nos hospitais à disposição, não tínhamos mais leitos à disposição nas UTIs e as pessoas vindo a óbito. E nós chegamos nessa segunda onda, todos já sabem disso, com uma falta enorme de oxigênio, as pessoas internadas em UTI e vêm a óbito porque não tinham oxigênio. Foi feita uma grande movimentação também da parte da igreja
mas isso tudo ainda não supriu suficientemente a situação das pessoas. Nós ainda temos filas para internações. Então, por isso, como já foi dito, pessoas sendo levadas para outros estados, outras regiões. E o manifesto nasce dessa situação real e concreta. E também da necessidade que nós temos de reafirmar a medicina, a ciência. Reafirmar a ciência significa apoiar a vacinação. Apoiar a vacinação, mas também exigir a vacinação. Nós temos, inclusive, aqui um outro fura-fila na vacinação. Mas isso não quer dizer que, por isso, nós não temos obrigação de mostrar a importância da vacina e mostrar que, sem vacina, nós não teremos saída. Nós não teremos saída. O fundo do manifesto é esse. Nós somos algumas entidades que sempre de novo estão em diálogo, procuram sempre de novo conversar, e nasceu dessa perspectiva de buscarmos entidades que procuram apoiar e buscar soluções para a nossa situação concreta. Túlio, eu estava aqui observando quando o Dom Leonardo estava traçando esse cenário do que está acontecendo. A gente tem tido contato com esse cenário, principalmente de Manaus, e nós falávamos esses dias até sobre o interior do estado do Amazonas, onde a situação ainda é mais grave do que na capital. Esses dias, Dom Leonardo, um dos governadores, o governador que coordena, se não me engano, é do estado do Piauí, o Fórum de Governadores, isso, para o assunto da Covid, ele tinha mobilizado, então, uma certa renúncia de todos para que uma parte das vacinas já fossem aplicadas no Amazonas. Só que, com a situação dos fura-filas, o senhor me corrija se eu estiver errado, houve até, em algum momento, a suspensão do processo de vacinação para que pudessem se apurar essas irregularidades. De fato, parece que os governantes não têm feito o seu papel, ou ainda faltam mecanismos para que pudéssemos ter a segurança da aplicação dessas vacinas aí no Amazonas. Eu penso que falta uma consciência ética. Não é apenas organizativa, não. E a organizativa depende de uma concepção ética. A organizativa ela precisa estar baseada numa concepção ética. Nós tivemos a suspensão, sim, através da justiça, mas já se deu andamento. Eu, pessoalmente, já recebi a primeira dose e, na medida do possível, já se deseja vacinar também as pessoas agora acima de 50 anos, que já é uma perspectiva muito boa, muito interessante. É claro, ainda me preocupa muito, padre, a situação, por exemplo, dos nossos irmãos e irmãs que trabalham nos cemitérios, os coveiros, os que dirigem as ambulâncias, os que dirigem os carros funerários. Me preocupa a situação dessas pessoas. Elas estão muito vulneráveis. Elas estão num trabalho essencial, mas elas, no meu modo de ver, estão numa situação de muita vulnerabilidade. Nós queremos manifestar nossa proximidade espiritual, claro, as nossas orações por todo o estado do Amazonas, por todos os que estão na linha de frente, Dom Leonardo, especialmente o senhor que tem um protagonismo muito grande, não apenas enquanto arcebispo da Arquidiocese de Manaus, mas também junto à sociedade civil e a essas entidades, né? E, claro, estamos aqui para ajudar também nesse processo. A TV Pai Eterno se coloca como uma aliada nesse processo e, claro, para todo o Brasil. Nós temos frequentemente conscientizado e ouvindo agora o senhor, as pessoas que nos acompanham, tenham mais clareza ainda da situação que nós nos encontramos e, claro, da importância do processo de vacinação. Nós agradecemos o senhor ter aí tirado um tempo para falar conosco nessa tarde, Dom Leonardo. Muito obrigado, Dom. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e Deus abençoe a vocês e abençoe também a Rede TV Pai Eterno. A todos, Deus abençoe.